Começaram a vazar partes do inquérito que investiga a morte da Marielle Franco. E dias atrás apareceu o nome do suposto mandante do crime, chamado Domingos Brazão. Ele é um empresário do ramo de postos de gasolina e ele é membro do TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Uma coincidência, quando tornaram ele membro do TCE, o Flávio Bolsonaro votou nele para ser membro do TCE. Um dos poucos que votou nele. E foi um escândalo na época porque não queriam que ele fosse membro do TCE, porque ele tem várias denúncias de corrupção. Inclusive ele assassino confessa, ele confessou que matou uma pessoa em 1980, nos anos 80, em 87, 88. Ele confessou que matou uma pessoa e ele nunca foi preso por isso. O julgamento demorou mais de 15 anos e no fim ele era deputado estadual, ele tinha foro privilegiado e não foi sequer julgado. Agora eu vou falar sobre a morte da Marielle e essas ligações entre Domingos Brazão, que é apontado como mandante do crime, e Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro e o clã Bolsonaro. Pois bem, o Brazão, ele é apontado como mandante do crime. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o inquérito da Procuradoria-Geral da República que vazou. O UOL publicou, a Folha publicou, está saindo em tudo quanto é lugar. E numa gravação que eles interceptaram, um vereador, que também é aliado dos Bolsonaro, chamado Siciliano, esse vereador, do PHS, ele fala com outra pessoa e essa outra pessoa diz, quem mandou matar a Marielle foi o Domingos Brazão, ele pagou R$500 mil para 3 pessoas e diz quem são os 3 assassinos da Marielle. Tem 2 pessoas que estão presas pelo assassinato da Marielle. Eles fazem parte daquela milícia chamada Escritório do Crime. Dizem que esse Domingos Brazão, ele também é um dos chefes da milícia, que ele atua por trás da milícia Escritório do Crime. Aí, eu, Thiago, não sei, mas os 2 que estão presos, um é vizinho do Bolsonaro, fazem parte da milícia Escritório do Crime. E os 3 que foram acusados nessa gravação que foi interceptada pela PGR, também fazem parte do Escritório do Crime. São bem conhecidos, são milicianos bem conhecidos como parte dessa milícia. E para quem não se lembra, a milícia Escritório do Crime, o chefão dessa milícia, assim, o chefe oficial dessa milícia, se chama Adriano de Nóbrega. E o Adriano de Nóbrega, ele está foragido desde março. O Adriano de Nóbrega, para quem não sabe, ele já foi preso, ficou vários anos preso por um assassinato. Enquanto ele estava preso, a família dele passou dificuldades. E aí o Flávio Bolsonaro e o Queiroz, eles deram emprego para a mãe e para a esposa desse Adriano de Nóbrega. Então aí você começa a ver as ligações. O Flávio Bolsonaro resolveu ajudar a família de um assassino que estava preso por assassinato, simplesmente porque ele era policial. Então, como ele era policial, ele pode ser assassino, vamos ajudar a família aqui do tadinho dele, né? Leva para casa. Aí começaram a ajudar a família dele dando emprego público, pago por nós, dinheiro público. Começaram a pagar, ok. Tanto ele não era coisa boa, Adriano de Nóbrega, que ele tem mais de 20 crimes nas costas, ele é acusado de mais de 20 assassinatos, inclusive o da Marielle, porque ele era o chefe de uma milícia chamada Escritório do Crime. Para quem não sabe, essa milícia agia assim. Quando alguém queria fazer um crime, ia ao Escritório do Crime, pagava e eles faziam um crime, qualquer crime, sequestro, assassinato, tortura, o que fosse, eles iam lá e faziam o crime, porque era o Escritório do Crime. O nome da milícia é bem didático, não tem como você confundir. Escritório do Crime, que é um crime, vai lá, ok. O Domingos Brazão, que é assassino da Marielle, é tido como um dos chefes dessa milícia. E ele atua na região de Rio das Pedras. Rio das Pedras é onde tem a milícia Escritório do Crime e tem outras milícias ali. Todas essas milícias têm ligações com o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele e o Queiroz, eles empregaram gente ligadas a todas essas milícias. Há alguns milicianos que foram acusados de assassinato, que estão presos inclusive, e há fotos do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, inclusive com parentes desse pessoal. Inclusive o Flávio Bolsonaro, ele empregou a irmã de um miliciano que é um dos chefes de uma outra milícia que atua na região de Rio das Pedras. E o Flávio Bolsonaro foi o senador mais votado em quase todas as sessões eleitorais de Rio das Pedras. Só em 2 sessões eleitorais, das mais de 70, ele não foi o senador mais votado. E ele sempre é o mais votado ali, porque ali é como se fosse um curral eleitoral dos Bolsonaro. E a Marielle Franco ia ali, ela tentava ajudar aquela região que estava sendo extorquida pelas milícias. Porque para quem não sabe, a milícia chega num lugar, fala assim, você mora aqui nessa rua, você agora tem que pagar, sei lá, R$50 por mês, que é a sua taxa de segurança. Não quer dizer que a rua vai ficar mais segura do que era antes, não. Quer dizer que se você não pagar essa taxa, eles vão chegar na sua casa, vão invadir, vão roubar o que você tem, vão te bater, vão sumir contigo.
Quem tem um comércio tem que pagar uma mensalidade. Quem quer gás, você quer ter gás na sua casa, você não pode comprar de qualquer lugar, você tem que comprar do caminhão da milícia que vende gás. Você quer ter internet na sua casa, você vai comprar o gato net, a net lá que eles puxam do fio, da milícia. O mesmo para luz, o mesmo para tudo. Inclusive eles construíram prédios ilegalmente, um caiu faz pouco tempo, morreu gente. Então as milícias, elas têm todo tipo de negócio ilegal, eles trabalham com isso. E o Flávio Bolsonaro está ali sempre homenageando um, homenageando o outro. O Flávio Bolsonaro homenageou vários milicianos, inclusive vários que estavam presos. O Adriano de Nóbrega, que é o chefe do escritório do crime, foi homenageado duas vezes pelo Flávio Bolsonaro. E aí você fala isso para um bolsominion, eles ficam assim, e eles não sabem o que falar. É como você mostra os áudios do Queiroz para um bolsominion e eles ficam quietos. Eles não sabem o que falar. O bolsominion, o único argumento dele é falar, mas e o PT? Pelo menos tiramos o PT. Se você perguntar para um bolsominion, eu faço o desafio, pergunta para um bolsominion, para esse pessoal do gado aí, pergunta o que melhorou na sua vida desde que o Bolsonaro assumiu a presidência. Não vale usar as palavras PT, comunismo, e esquerda, Venezuela e Cuba. Tenta. O cara não consegue explicar, porque não melhorou nada no país desde que o Bolsonaro virou presidente. Só melhorou para esses bandidos, para essas milícias, porque agora eles estão no poder. Pois bem, a PGR começou a vazar documentos mostrando quem é o possível mandante da morte da Marielle, mostrando inclusive que há 3 supostos assassinos e que esse Domingos Brazão está solto, outros também estão soltos e todos da mesma milícia, a milícia que tem ligações diretas com o Flávio Bolsonaro. E aí tem que ser investigado o que o Flávio Bolsonaro tem para ele ficar homenageando e dando emprego para a mãe e para a esposa do chefe da milícia que matou a Marielle Franco. O que o Flávio Bolsonaro tinha a ganhar com a morte da Marielle Franco? Por que o Bolsonaro ligou a central das fake news dele? E isso a CPI das fake news tem que investigar. Por que o Bolsonaro ligou a rede, as milícias de fake news dele contra a Marielle assim que ela morreu? Por quê? O que o Bolsonaro ganhava tentando difamar a Marielle Franco depois de morta? Qual era o ganho que tinha o Bolsonaro? O que parece que o Bolsonaro queria provar, assim, mostrar para o gado dele, para a parte da população, que a Marielle era uma pessoa ruim e que ela merecia ter morrido, para que se esquecesse o assassinato dela. Só que aconteceu o oposto, o tiro saiu pela culatra, porque ninguém esqueceu do assassinato da Marielle. Já era um assassinato horrível, uma coisa horrível que todo mundo lembraria, mas quando o Bolsonaro ligou as fake news dele contra ela, dizendo que ela tinha ligações com tráfico de drogas, que ela era namorada de não sei quem, de um traficante e várias outras mentiras que tem gente que acredita até hoje, o gado bolsonarista acredita nisso até hoje. Veja bem, eles acreditam nessas fake news. Quando isso começou a aparecer, ficou muito estranho e o caso tomou uma proporção ainda maior do que já tinha. E aí o tiro saiu pela culatra, porque até hoje a gente pergunta quem mandou matar Marielle e por quê? E quem está ligado com esse assassinato? Porque mesmo se for o senhor Domingos Brazão, que é assassino confesso e nunca foi preso pelo assassinato que ele cometeu 30 anos atrás, e que é apontado pela Procuradoria-Geral da República como o mandante do assassinato da Marielle, mesmo que seja ele, o que o Bolsonaro ganhava difamando tanto a Marielle? Por que o Bolsonaro ele fez campanha para deputados que foram lá quebrar a placa da Marielle? Lembra daqueles deputados? São deputados federais que quebraram a placa da Marielle. Eles estavam, quando um deputado, um candidato na época, quebra a placa de uma pessoa que foi morta com tantos tiros, de uma maneira tão horrível, ele está, na verdade, fazendo uma homenagem aos assassinos. Então, por que os aliados do Bolsonaro, então aliados, esse deputado ainda é aliado, mas ele estava do lado do atual governador do Rio de Janeiro, o Witzel, que já não é mais aliado do Bolsonaro, pelo contrário, ele está tentando pegar o Bolsonaro em outros crimes dele. Por que eles estavam homenageando ali os bandidos, os assassinos da Marielle? Essas perguntas ficam assim no ar, é bem estranho. Eu, Thiago, tenho minhas convicções que eu não posso falar aqui e é muito difícil alguém me convencer do contrário. Tenho certeza, comenta aí. O que você acha que o Bolsonaro ganharia difamando a Marielle? Por que ele fez isso? Deixa o seu comentário. Eu não vou falar aqui porque senão quem vira alvo sou eu. Eu não sou bobo. Então,
Você deixa aí o seu comentário e diga por que você acha. Agora, o Domingos Brazão, houve uma CPI em 2006 para investigar as milícias. Essa CPI foi criada pelo Marcelo Freixo. Só 2 deputados estaduais votaram contra essa CPI. Um deles é o Domingos Brazão e o outro é o Flávio Bolsonaro. E aí você vê que eles estão assim juntinhos desde 2006, há muito tempo atrás. E naquela época o Jair Bolsonaro era deputado federal e ele já fazia discursos no Congresso Nacional enaltecendo as milícias, dizendo que ele prefere pagar R$50 por mês para a milícia e viver em segurança e distorcendo o que as milícias fazem. Ele dizia que as milícias eram como se fossem seguranças particulares da população, que você paga mensal e aí você tem segurança no seu bairro. Não é assim. Acabei de falar aqui, é só dar um Google rápido e você vê como é que as milícias agem, como que elas extorquem dinheiro das pessoas. Agora, você vê que Bolsonaro e o apontado, não por mim, mas pela PGR, como assassino da Marielle, estão sempre juntinhos. Você vê que o Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, eles homenageavam milicianos desde sempre, milicianos ligados às milícias que são ligadas ao apontado como mandante do crime da Marielle. Eles faziam homenagens, davam medalhas de honra ao mérito a eles com dinheiro público na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para assassinos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal.